Olá, pessoas. O meu nome é Dulce, da Terapia do Tarô. Sejam todos bem-vindos. Desejo que todos estejam bem. Esta é uma leitura para várias energias. Então, concentre-se no seu eu interior, lembrando que as minhas leituras são intuitivas e voltadas ao autoconhecimento e reflexão pessoal. Mentalize e peça ao universo que responda às suas perguntas conforme seu merecimento e a sua necessidade. E vamos para a mensagem de hoje com a pergunta: quais são as forças e as fragilidades dessa relação? Quais são as forças e a fragilidade desta relação? A primeira opção é um citrino, a segunda opção é um quartzo rosa. Vamos para a leitura. Quais são as forças e as fragilidades dessa relação? Quais são as forças e a fragilidade dessa relação? Quais são as forças e a fragilidade dessa relação? A carta que saiu foi a carta dos amantes e a carta da roda da fortuna. A pergunta é: quais são as forças e as fragilidades dessa relação? A força dessa relação é o sentimento que essa relação tem, que as duas pessoas têm uma pela outra, tá? Essa é a força que une essas duas pessoas. O sentimento, o amor, o carinho, a união, certo? A confiança que existe entre essas duas pessoas, tá? Então, esse é o ponto forte dessa relação. Lembrando que a carta dos amantes, ela traz também as dúvidas e inseguranças, tá? As dúvidas e inseguranças, elas são normal no ser humano, tá? Mesmo quando a gente vive algo muito forte, a gente vive algo muito pleno e algo assim muito bom, nós temos medos, nós temos inseguranças, nós temos receios. É normal isso no ser humano, mas apesar dos medos, dos receios e das inseguranças, esse sentimento e essa confiança que existe, até mesmo um certo respeito entre essas duas pessoas, essa relação ela se fortifica através e se fortalece através deste sentimento que existe, que consegue trabalhar o equilíbrio dessas inseguranças e esses medos e essas dúvidas, tá? Isso daqui é algo assim muito tranquilo, existe uma amizade, existe um carinho, existe uma leveza nesse sentimento de uma pessoa com a outra. Por isso, esse sentimento é o que fortalece e segura toda essa relação. Nós perguntamos: o que são as forças, quais são as forças e a fragilidade dessa relação? A fragilidade dessa relação é os momentos em que tem que ter mudanças, né? Porque a carta da roda da fortuna, ela é a carta da roda da vida, da roda do destino, da alegria, da felicidade. A carta da roda da fortuna, ela nunca é ruim, ela é sempre uma carta que traz um direcionamento para o bom e para o melhor. Mas às vezes, para ter essas mudanças devagar, porque a roda da fortuna é um passo a passo,
Não é que nem a carta da morte, que a carta da morte ela é radical, é um corte radical, é uma mudança radical, né? A roda da fortuna não. A roda da fortuna é uma mudança no passo a passo, no dia a dia, tirando a gente das zonas de conforto, fazendo a gente andar, fazendo a gente evoluir, fazendo a gente se observar, crescer, se movimentar igual a roda. A gente se movimenta dentro de todas as fases. Então, a roda da fortuna, ela é uma carta que ora você está acima, ora você está abaixo, ora você está no meio. É igual as fases da lua, que sempre se modifica, que sempre vai virando. E é nesse devagar das fases da lua que também a carta da roda da fortuna ela trabalha na nossa vida. Então, a fragilidade é quando essas mudanças se tornam um pouco mais densas, certo? Que é para melhora do próprio casal, mas às vezes a pessoa não consegue enxergar isso e acha que é para uma coisa ruim, tá? Mas não, é para quebrar às vezes essa zona de conforto, esse estagnar, esse parar, né? Porque às vezes a coisa tá tão boa que a gente não quer fazer nada para achar, porque acha que vai estragar. Não, certo? A gente tem que se movimentar, tudo é energia, tá? A gente não tem nada estagnado nem parado. Até para a gente viver, para a gente manipular o nosso corpo, existe um movimento. Se a gente não respirar, a gente não vive, porque é um movimento. Então, a roda da fortuna, ela vem trazendo esse parâmetro, é uma mudança no passo a passo, no dia a dia, e vai acontecendo situações para a gente perceber essa mudança, trabalhar essas mudanças e melhorar sobre ela, saindo da zona de conforto e fazendo as coisas acontecer. Mas quando a gente não consegue enxergar essa roda da fortuna, esse passo a passo, não consegue enxergar, o avião está passando, não consegue enxergar que isso é uma mudança para a nossa melhora, às vezes a gente passa por dores ou sentimentos, situações, às vezes desafios para a gente conseguir ultrapassar esses momentos. E é esses momentos de mudança que é necessário nesse relacionamento que existe a fragilidade desse relacionamento, né? Dessa relação. Então, o que acontece? É observar. Cada vez que tiver uma mudança, que está indo por um passo a passo de mudança, aparecer as situações, aparecer as coisas que estão tirando as pessoas da zona de conforto, observar o que a vida está querendo mostrar naquele exato momento das coisas que estão acontecendo. Qual é a lição de vida que a relação em si precisa vivenciar para melhorar mais ainda esses sentimentos e essas relações. E para que essas dúvidas e inseguranças elas desaparecerem. Então, a fragilidade aqui é no passo a passo, no dia a dia, quando se apresenta situações para alguma mudança. É onde tem, focar no que sente, focar na estrutura do relacionamento, do sentimento, observar o que precisa se aprender com as situações que estão acontecendo, tá? E pegar com leveza para que possa mudar as situações e poder vivenciar esse momento com aprendizado e evolução, saindo da zona de conforto e abrindo novas estratégias e novos caminhos para fortalecer ainda mais esse sentimento. Então aqui está bem claro que o que fortalece essa relação é o sentimento, é esse amor, esse sentimento, e o que traz fragilidade é as pequenas mudanças do dia a dia que precisa acontecer. Isso quer dizer o quê? Que o casal precisa de comunicação, precisa de conversar, precisa de se expressar, precisa de observar o outro e ver o que o outro precisa para as coisas melhorarem. Comunicação, conversa, expressão,
para que realmente as coisas fluam e esse relacionamento ele melhore cada vez mais. Eu vou tirar uma carta dos arcanjos, tá? E a carta dos arcanjos traz mensagens para fortalecer essa leitura. Vamos lá. Saiu o arcanjo Azarel. Conselheiro. Você é um conselheiro natural e muitas pessoas se beneficiam com a sua orientação e garantia. Veja, muitas vezes a gente tem essa facilidade de se comunicar com o outro, se comunicar em levar uma mensagem ao outro, em mostrar um caminho ao outro. E às vezes, quando é com a gente mesmo, a gente se perde no caminho. Eu vou ensinar uma técnica que é muito positiva, né, que é trabalhada nas terapias, né, da pessoa com ela mesma. Quando você tiver uma situação que você não consegue, não está conseguindo refletir ou trabalhar ela, ou entender, ou vivenciar nessas mudanças da carta da Rota da Fortuna, você fecha seus olhos, fica num local onde você possa estar sozinho, você respira, segura e solta, fecha seus olhos, certo? E você simplesmente se vê na sua frente. Então você vê você na sua frente, contando para você a situação e que conselho você daria para você mesmo, tá? Outra coisa que você também pode fazer, imaginar, fechar seus olhos, respirar, segurar e soltar, respirar, segurar e soltar, tá? E você fechando seus olhos, você imaginar uma pessoa na sua frente que você adora, tá? Um filho, uma filha, uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, um grande amigo, uma grande amiga, alguém que você tem muito apreço, certo? E essa pessoa está contando para você exatamente o problema que você está passando, ou a dificuldade, ou desafio. Eu gosto de chamar de desafios, porque todo desafio é um aprendizado, tá? Então você conte para você escute dessa pessoa, ela contando para você que ela está passando por essa situação, que é exatamente a sua situação. E veja no seu coração qual é o conselho que você daria para essa pessoa que você ama demais, que você tem apreço, que você tem carinho, que você tem respeito, que você tem reciprocidade. O que você falaria para essa pessoa? Qual é a mensagem que você daria para essa pessoa para ajudar ela a se direcionar nessa situação? Aí você respira, segura e solta e recolhe essa mensagem para você, certo? Traz para você essa mensagem que você daria para a pessoa e atue na sua vida, atue no seu campo. Traga para dentro de você e trabalhe isso dentro de você com você mesmo. Então o arcanjo Azarael, ele fala de conselheiro. Ele fala que você é um conselheiro natural e muitas pessoas se beneficiam com a sua orientação e garantia. Então faça isso, trabalhe essa técnica que é de terapias, né, com você, e você vai passar a ter uma orientação muito mais profunda de você com você mesmo, usando as suas intuições, a sua ligação com o plano espiritual, tá? Conforme os seus aprendizados de vida, e você vai conseguir perceber qual é o caminho que você deveria seguir em cima dessas situações de mudança do passo a passo da carta da Roda da Fortuna, tá? Dentro da relação, né, ou na situação em si, tá bom? Eu vou tirar uma carta dos cristais,
também para deixar como mensagem. Vamos lá. Saiu o quartzo rosa. O quartzo rosa vem falando: eu ativo as energias amorosas do quartzo rosa, permitindo que o amor incondicional, a serenidade e a cura fluam através de mim. Que esse cristal abra meu coração para o perdão, fortaleça meus relacionamentos e promova a paz e a harmonia em todas as áreas da minha vida, elevando continuamente minha vibração, e assim é. O quartzo rosa, ela é a pedra do amor, né? Do amor incondicional. Ela traz a vibração da cura de todo o processo do sentimento, né? Então, se fortaleça nesse cristal e mentalize para você: eu ativo as energias amorosas do quartzo rosa, permitindo que o amor incondicional, a serenidade e a cura fluam através de mim, e que este cristal abra meu coração para o perdão, fortaleça meus relacionamentos e promova a paz e a harmonia em todas as áreas da minha vida, elevando continuamente a minha vibração. E assim é. Vou tirar também uma carta dos animais para deixar mais uma mensagem para você aqui, tá bom? Peça que o quartzo rosa, o cristal quartzo rosa, fortaleça seu relacionamento cada vez mais, certo? Que as dúvidas, as inseguranças clareiem na sua mente, veja o que você realmente precisa aprender, o que vocês precisam aprender, né? Porque nós estamos falando do relacionamento em si, a gente não está falando da pessoa em si, a gente está falando do relacionamento em si, que envolve as duas pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Saiu o bicho preguiça, vamos lá. Atua como a energia da contemplação e observação das novas perspectivas. É hora de compreender as informações que estão acima da compreensão imediata, dando valor ao ócio criativo, dedicar-se a mais estudos, despertar e aflorar a grande bagagem interna. Eu sou o mestre ou a mestra interior, governando e controlando toda a sequência de vida com as novas perspectivas e criatividade. Eu sou os meus pensamentos despertos e previsíveis. Vejo muito além das possibilidades humanas. Aqui vai também um conselho de observação, porque às vezes a gente pensa uma coisa e a gente acha que é aquilo e não é, tá? Toda vez que vir um pensamento na tua mente e você se sentir mal ou você aquilo não for favorável, pergunte para você mesmo se realmente esse pensamento é real e se não é ilusão da sua cabeça, para que isso não desestruture você apenas por uma ilusão mental, tá bom? Esteja sempre de alerta consigo mesmo para que você possa florescer cada vez mais. E dedicar-se aos estudos. Os estudos, se autoconhecer, olhar para dentro de você e perguntar para você mesmo quem é esse ser humano maravilhoso que está aí na frente de você, que é você mesmo, tá? Busque se autoconhecer, olhe para dentro de você e veja a maravilha que Deus deixou aqui no mundo e que você precisa se interiorizar e tratar você o melhor possível, tá? Espero ter compartilhado o crescimento. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal,
Para consultas na sua energia, acesse dulceterapiadotarot.com.br e agende. O link do WhatsApp está abaixo para receber notificação de novos vídeos. Gratidão por vocês estarem aqui. Acredite sempre no maior, está tudo certo e nada errado. E vamos para a segunda leitura. Eu vou tomar só um golinho de água, tá? A segunda leitura é o quartzo rosa, a pedra do amor, que nem saiu na primeira leitura, né? E vamos à mensagem. Quais são as forças e as fragilidades dessa relação? Quais são as forças e a fragilidade dessa relação? Quais são as forças e a fragilidade dessa relação? Quais são as forças e a fragilidade dessa relação? Muito bem. A força desse relacionamento, ela é o sentimento que existe entre as duas pessoas também, tá? Existe uma sabedoria, existe uma inteligência, existe um amor muito grande entre essas duas pessoas, é o que fortalece, tá? Existe uma verdade entre essas duas pessoas. Tá? Nessa relação existe esse sentimento, existe essa realidade, tá? E existe uma sabedoria, uma inteligência nessa relação que faz com que ela se fortaleça. E muitas vezes aquele tipo, uma essência de achar no outro algo muito grande, pode não entender, uma sintonia, tá? Uma sintonia que às vezes não entende, uma sintonia que às vezes não consegue explicar, uma sintonia que às vezes não consegue nem vivenciar direito, você entende? Mas existe essa sintonia, e essa sintonia dessa essência liga e fortalece, é o que é o forte, né? É a força desse sentimento, tá? Mas aqui existe uma situação que é uma fragilidade que precisa ser observada e precisa ser analisada. Por quê? A sacerdotisa existe o quê? Muito sentimento, mas são sentimentos guardados, certo? São sentimentos não falados, não expressados, certo? São sentimentos neutralizados. A pessoa não entrega, provavelmente, não se entregam, provavelmente, tudo aquilo que deveria um entregar para o outro, tá? Então, existe uma sintonia que não se larga. Existe algo muito forte que faz com que as duas pessoas estejam junto, e isso fortalece e é a força do sentimento. Mas existe sim essa situação de não se entregarem, ou não se entregarem ao todo, e fica faltando situações, certo? Não consegue expressar o sentimento por, vamos se dizer assim, por um todo, né? Sempre neutralizando ou dosando
quantidades de sentimento para um doar ao outro. E isso daqui é muito complicado, porque ele traz sofrimentos, às vezes, ele traz desafios, ele traz desequilíbrios. Ora um está entregando mais, ora outro está entregando menos e vice-versa, mas vamos se dizer, traz sempre, às vezes, sofrimento que eu digo desafios, que é aprendizados. Por quê? Porque não se largam, não se consegue se largar. Tem uma ligação muito forte além do além, mas não conseguem se entregar ao todo. Por que não conseguem se entregar ao todo? A carta da sacerdotisa é aquela que ela escuta mais, ela fala menos, ela está sempre revestida com uma retaguarda, está sempre numa defesa, certo? Então, a pessoa ama ao fundo. As duas pessoas se amam, mas não conseguem se entregar. Eu não estou falando das pessoas em si, que é um ou que é o outro, porque eu estou falando da relação. Então, na relação em si, existe essa situação, tá? Quais são as forças dessa relação? É esse sentimento, essa essência que liga as pessoas, mesmo sem elas entender a força disso, de onde vem e como que é, tá? Mas elas não conseguem se entregar o suficiente como deveria, tá? A fragilidade desse relacionamento é exatamente o quê? O imperador, ele é acolhedor, ele é protetor, ele cuida, certo? Mas ele é o quê? Dominador, tá? Ele domina, a situação tem que estar na mão dele o tempo todo, dominando. Isso aqui eu vou reverter para as duas pessoas. Por quê? Porque eu estou falando da relação, tá? A relação em si, existe o quê? Um domínio de ambas as partes, de ver quem é que domina mais, tá? Então, esse não entregar, certo, que está aqui da sacerdotisa, apesar dessa essência enorme e como é que fala, e profunda que existe, certo, de não se largarem, certo, essa comunicação de almas e de energias, certo, as pessoas não conseguem se entregar. Por quê? Por causa dessa carta do imperador. O que isso acontece? Existe... O cachorro da rua tá latindo, mas não tem problema. Existe o que? Domínio. Aquele domínio de disputa para ver quem que vai dominar o outro, quem que vai mandar na relação mais tempo, quem é que vai conseguir dominar o processo da relação em si, tá? É uma pena, por quê? Porque esse sentimento é um sentimento muito grande, muito profundo, mas ele não é vivido por causa desse domínio. Ele não é entregue um para o outro da forma como deveria, devido a esse processo do quê? Do domínio, tá? Isso traz desequilíbrios, traz arrogância, traz prepotência, traz um peso e uma pressão no relacionamento. Tá? Mas eu não vejo aqui uma coisa por maldade, eu vejo aqui por personalidade das pessoas de não saberem lidar com essa situação, tá? Então, a sacerdotisa já é difícil, porque ela já traz essa essência de ela não conseguir expor o que ela sente, o que se sente por dentro, tá? Mas é por causa do domínio, é por causa dessa carta daqui que está dominando todo o processo. Então aqui vale uma reavaliação, vale uma conversa, um equilíbrio, o olhar de um para o outro, olhar para si mesmo, ver que sentimento é para sentir e não para se dominar, não para o outro ter que fazer o que a gente quer na hora que a gente quer.
tá? Então, aqui o crescimento de, como é que fala, de autoconhecimento para cada um, isso aqui também é muito positivo, porque se a pessoa começa a se autoconhecer, trabalhar o seu melhor dela com ela mesma, ela passa a perceber todas essas situações e passa a melhorar como ser humano, e passa a melhorar como essência também, tá bom? Então, respondendo a pergunta, quais são as forças, as fragilidades dessa relação? A força é essa essência dessa ligação, desse sentimento que é além do além, você entendeu? Mas, e a fragilidade é a não entrega. A fragilidade é não se expor esse sentimento como deveria, é não entregar a quantidade certa de um por outro. Por causa do quê? Por causa de domínio, por causa de querer um dominar o outro e ver, é como se tivesse um duelo para ver quem é que pode mais. E isso acaba matando isso daqui, mas vocês não conseguem se separar. Por quê? Porque essa essência é muito grande. Essa essência é uma essência que traz muita energia, tá? Que pode ser de vidas passadas, eu não vou entrar nesse mérito, mas pode ser de vidas passadas, ou que vieram apenas para trabalhar essa energia, quebrar esse poder que existe entre os dois, tá? É uma lição de casa que deveria ser observada para ser trabalhada da melhor forma possível. Vou tirar uma carta dos arcanjos. Para deixar como mensagem. Vamos lá. Arcanjo Ariel, abra suas asas, não se detenha agora, o momento é perfeito e você está pronto para voar mais alto. Então o arcanjo Ariel, ele vem dizendo, né, se abra, se permita vivenciar esse relacionamento, esse sentimento da forma mais positiva possível. Se permita buscar aprendizado e entendimento para que você possa mudar o teu companheiro ou a companheira, mudar para que vocês possam ter um crescimento ainda muito maior, sem muitos desafios, os desafios sendo coisas que podem ser ultrapassadas com muito mais facilidade e com mais equilíbrio. Eu vou tirar uma carta dos cristais para deixar também como mensagem. Vamos lá. Água marinha. Eu invoco a energia serena e calmante da água marinha, que a sua clareza mental, paz emocional e proteção energética me envolva agora. Eu expresso minha verdade com amor e compaixão e navego pelas correntes da vida com confiança e serenidade. Que a água marinha traga luz ao meu coração e clareza para minha mente. Olha, veja como é importante a gente saber, a gente aprender, a gente estudar, a gente buscar, a gente melhorar, tá? Aqui a água marinha, ela vem pedindo, ela vem falando, né? Eu invoco a energia serena e calmante, quer dizer, acalmar a mente, acalmar o coração, acalmar as atitudes da água marinha, que é a sua clareza mental. A clareza mental é quando a gente consegue enxergar as coisas de uma forma mais verdadeira, com discernimento, tá? Que a sua clareza mental, paz emocional e proteção energética me envolva agora, tá? Envolva todo esse relacionamento para que ele possa se expressar com a verdade e com amor, com compaixão
e navega pelas correntes da vida com confiança e serenidade. Então, essa carta, ela vem trazendo uma mensagem para que realmente tudo isso daí seja trabalhado e seja mudado, transformado, transmutado, essas energias, esses aprendizados, para que essa energia do sentimento, ela possa se favorecer cada vez mais. Que a água marinha traga luz ao meu coração e clareza na minha mente. Eu vou tirar uma dos animais também, tá? Porque eu vou deixar como mensagem. Tirar daqui de baixo. Vamos lá. Coelho ou lebre. Atua como energia de crescimento. O coelho atinge a idade adulta muito rapidamente. Momento de aprender a não temer o crescimento espiritual para tornar-se mais do que é. É hora de engenhosidade, escutar sua voz interior, ser ágil e fértil em todos os níveis. Eu sou o consciente da atividade que cresce e se expande, que produz com coragem a eficiência. Sou o poder sustentador de todas as coisas construídas em que eu desejo manifestar em todos os planos da minha existência. Veja, aqui já está falando do que nós conversamos, certo? Da melhora. É um relacionamento que traz necessidade de aprendizado, de autoconhecimento das duas partes, né? Então ele fala que o coelho, que é a carta que saiu, fala, atua como a energia do crescimento. É momento de crescer, é momento de melhorar, é momento de evoluir, é momento de aprender. O coelho atinge a idade adulta muito rapidamente. Momento de aprender e não temer o crescimento espiritual. É momento de não ter medo de buscar e fazer essas mudanças que necessita em si mesmo. Então, como nada é por acaso, esse relacionamento também não é por acaso. Tá? É olhar e observar as necessidades que ele tem para ser trabalhada, para cada pessoa em si melhorar em si mesma, certo? Naquilo que atrapalha ela andar e ela evoluir dentro do processo daquilo que ela está vivendo, que é exatamente aqui a relação em si, tá bom? Momento de aprender e não temer o crescimento espiritual, para tornar-se mais do que é. Ora, agora é hora de engenhosidade, escutar a voz interior, ser ágil e fértil. Fértil é fazer as coisas gerar, acontecer em todos os níveis. Eu sou a consciente da atividade que cresce e expande, que produz com coragem e eficiência. Sou o poder sustentador de todas as coisas construtivas que eu desejo manifestar em todos os planos da minha vida e da minha existência, tá? Eu espero que eu tenha compartilhado o crescimento. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal. Para consultar sua energia, para consultas na sua energia, acesse luzterapiadotarot.com.br e agende. O link do WhatsApp está abaixo para receber notificação de novos vídeos. Gratidão por estarem aqui. Acredite sempre no maior. Está tudo certo e nada errado. E até a próxima leitura. Gratidão.